As suas feridas estão fedendo. Elas estão fedendo e incomodando as narinas de Deus. Eu não sei se alguém já te disse isso, mas o Senhor ele me trouxe aqui para falar isso para você hoje. Eu me chamo Josi Luísa e hoje vamos tratar de um assunto bem complicado, que são as feridas emocionais. Vamos lá? Bom, há um tempo atrás, o Senhor já tem tratado comigo sobre feridas emocionais. Eu vou te falar que de 2021 para cá, eu tenho sentido mais intensamente esse tratamento do Senhor. E quando foi de esse agora, em 2025, ainda tinha muitas feridas para ser tratadas em mim. E o Senhor começou a intensificar. Eu tive um período que todo dia o Senhor me mostrava uma ferida diferente. E ali ele tratava. Parece brincadeira o que eu vou falar com vocês, gente. Mas às vezes são pequenas coisas que às vezes a gente acha que não é nada demais e a gente deixa passar despercebido, né? Às vezes uma pequena afronta, um xingamento, um incômodo. Aquilo ali, sabe, quando você é maltratado por alguém e aquilo causa um incômodo em você, mas você fala assim, sabe uma coisa, deixa pra lá. Esses tempos eu ouvi alguém falando assim, olha, nós engolimos muito sapo para estar junto. Isso não é legal. Isso não é legal. Isso vai criando feridas e as feridas fedem e o Senhor sente esse cheiro. Hoje eu quero falar com você uma experiência que eu tive. Eu estava fazendo um caderno terapêutico, né? Que a gente vai anotando ali as coisas que a gente está sentindo e tal. Eu estava fazendo ali o caderno, se eu não me engano, e eu senti um cheiro de machucado. Eu lembro que quando eu era criança, eu brincava muito, caía, me machucava, e a gente sente aquele cheirinho, né? Quando o machucado dá aquela inflamada. E aí eu senti aquele cheiro e eu falei assim, nossa, tá um cheiro de machucado aqui. E eu olhei, eu falei, pô, eu não tô machucada, que coisa estranha, mas na mesma hora eu entendi que aquilo ali era espiritual. O Senhor estava me permitindo sentir aquele cheiro. E aí eu analisei, falei com Deus e aí eu entendi. O Senhor começou a falar comigo que era as minhas feridas emocionais, que tinha ferida ali inflamada e era aquele o cheiro que o Senhor sentia. E naquele dia ele me permitiu sentir. Só que vamos analisar, gente. Ele me permitiu sentir naquele momento. Na verdade, eu acho que eu fiquei uns 2 ou 3 dias ainda sentindo o cheiro, porque era uma ferida que o Senhor estava com pressa de tratar. E depois que ele tratou aquela ferida, esse cheiro passou. Mas eu fiquei com a lição, eu aprendi a lição. E hoje, no chuveiro, o Senhor me tocou que era para mim vir aqui gravar esse vídeo para vocês, né? O Senhor me disse que se aquele cheiro de machucado estava me incomodando, imagina na narina dele. Porque eu senti por um período, mas ele sente o tempo todo. E o que acontece? Ele está sentindo, mas ele quer nos tratar. Então ele envia pessoas para falar com a gente, igual ele está me enviando agora para falar com você. Ele quer tratar a ferida. Então ele dá um jeito, ele toca naquela ferida pra você. Eu tinha uma ferida, eu gravei um vídeo, mas eu não sei se vai pro ar porque eu tô horrorosa. Eu tava chorando muito, tava descabelada, sem maquiagem. Mas o que acontece? O Senhor levou 1 ano e meio. Ele primeiro, em 2021, minha irmã falou pra mim, Josi, eu acredito que você tem a ferida tal. A gente tava num processo, né, de libertação, numa igreja e tal. E ela falou, Josi, é o Soso, né? A gente tava fazendo Soso nessa igreja. E aí ela falou, Josi, eu acredito, pelos sintomas que o pastor falou, você tem a ferida da tal. Aí eu falei, é? Só que naquele momento o Senhor estava tratando outras coisas comigo. Mas o Senhor permitiu que ela me falasse. Ok, vida que segue. Orei ao Senhor e pensei assim, essa ferida vem de fulano. Conclusão, passou o tempo. Aí quando foi em final de 2023, o Senhor tocou em mim. Eu estava lendo um livro que eu vou gravar, o próximo vídeo eu vou gravar de alguns livros que foram divisores de água na minha vida, tá? E na minha vida emocional, espiritual, na minha vida no geral, tá? E aí eu vou dar uma pincelada para vocês rapidinho dos livros no próximo vídeo. E quando o Senhor... Eu estava lendo esse livro e eu falei, o quê? Essa ferida foi causada por Beltrano! Eu achava que era falando, tipo assim, né? Eu falei, eu não tô acreditando nisso. E eu fiquei assim, meio em choque. Eu falei, caramba, eu orei ao Senhor, né, tal. Eu falei, nossa, é que eu falo algumas palavras, caramba, tal, então não se escandalizem. Orei ao Senhor e vida que segue. Vida que segue. Achei que tava tudo bem, tudo resolvido. Só que não. Passou uns meses, o Senhor tocou de novo na ferida. Eu falei assim, ué, essa ferida não foi resolvida? Eu achei que eu já tivesse resolvido. Tá escuro, gente, então não sei onde tá a câmera, me perdoe.
Aí eu falei assim, achei que essa ferida já tivesse sido resolvida. Aí eu orei novamente ao Senhor, liberando perdão, aquela coisa toda. Passou. Aí quando foi esse mês agora que passou, o Senhor começou a me lembrar de uma cena, de uma situação que aconteceu. E eu falei, gente, por que o Senhor tá me lembrando isso? Eu não gosto de lembrar. Por que o Senhor tá me lembrando isso? E o Senhor trouxe a memória, e toda vez que o Senhor te lembrar algo, é porque Ele tem algo para fazer ali. Aquela lembrança, aquela memória não é à toa. Provavelmente há feridas ali, há a liberação de perdão, há alguma coisa que você precisa fazer ali que o Senhor está tentando te despertar. Então, quando vier memórias assim, por que está vindo esse dia? Por que esse acontecimento está vindo na minha mente? Ora ao Senhor, Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? Espírito Santo, fala comigo, por que isso está vindo na minha mente? O que está acontecendo? E aí, no dia seguinte, aquela memória ainda estava na minha mente. Eu falei, cara, tem coisa errada. Falei, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar nessa memória? O que está acontecendo? E aí o Senhor desvendou todo o mistério. E aí o Senhor me mostrou por qual motivo aquela ferida tinha sido feita. Aquela ferida, com aquele momento que me veio, foi a primeira facada que eu recebi. Depois, com outro momento que veio em seguida, foi na verdade, foi a primeira facada, depois com outro momento enterrou, sabe? Quando enterra a faca, e depois do outro momento virou, a faca virou. Então foi uma ferida, gente, muito profunda e muito doída, que não tinha como o Senhor tratar. Ele podia tratar, podia, mas ele sabia que eu não ia aguentar, porque a dor era muito grande. Então ele levou assim tempos me preparando, colocando só um curativinho até ele me mostrar, olha, a ferida tá desse jeito, vamos resolver hoje. E aí o Senhor resolveu e eu chorei muito, chorei muito. E aí é quando eu gravo esse vídeo falando assim, né, meio por cima, tal, o que tinha acontecido. Hoje o Senhor quer tratar feridas em você. Eu não sei qual é. Eu não sei se é a ferida do abandono, eu não sei se é feridas de humilhações, de rejeição, eu não sei quais são as feridas, tá? Eu tô para disponibilizar um e-book, se ele já estiver pronto, ele vai estar aqui embaixo. Se ele não estiver pronto ainda, aguardem que mais para frente eu vou estar disponibilizando o link dele, tá? E o que acontece? O Senhor, ele fala aqui, gente. Eu vou pegar aqui onde o Senhor fala de feridas, para vocês terem uma noção. Bom, em Jeremias 6, a gente tem o versículo 7, 8 e a gente tem o versículo 14 aqui. Eu vou ler aqui no 7, 6 e 7, o Senhor fala de Jerusalém e tal, pá, e fala que há enfermidades e feridas diante dele continuamente. E ele fala assim: corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne assolação a terra não habitada. E agora aqui no 14 ele fala assim: e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. A palavra de Deus diz que as nossas orações, elas sobem como cheiro suave nas narinas do Senhor, né? Então, naquele momento que eu passei por esse processo ali de ferida com o Senhor, e o Senhor me mostrou que se estava me incomodando, imagina ele. Foi o que o Senhor falou comigo. Eu falei assim, Senhor, esse cheiro de ferida está me incomodando. E o Senhor falou assim comigo, imagina a mim. Se está incomodando você, imagina a mim, que consigo sentir continuamente esse cheiro. A gente só sente quando o Senhor abre ali no espiritual para que a gente tenha acesso. Ele sente o tempo todo. E naquele momento eu olhei e falei assim, meu Deus, como a gente precisa ir atrás da nossa cura, como a gente precisa ir atrás da cicatrização dessas feridas. O Senhor está sentindo esse cheiro de machucado, inflamado. Ó. Quais são as feridas que há na tua vida? Gente, eu acabei cortando aqui, escureceu aqui um pouquinho. Não sei se vocês vão conseguir me ver bem, eu não quero colocar a luz aqui. Mas vamos seguir aqui. Então hoje o Senhor está te despertando para que você clame a Ele pela cura das suas feridas. Vá até o seu médico, que é Jesus. Vá até ele e fala, doutor Jesus, quais são as feridas aqui que estão incomodando as suas narinas, que o cheiro do machucado está subindo até ti. E se você de repente não crê no que eu estou falando, acha assim, exagero, acho que não funciona assim, ora a Deus, fala, Senhor,
Se isso é verdade, que eu tenha essa experiência, que eu sinta esse cheiro de machucado para saber se há feridas em mim. É muito difícil ter alguém sem feridas, é muito difícil. A gente vive num mundo muito cruel, muito difícil, né? Então a gente lida com pessoas feridas o dia todo e que estão sangrando sobre a gente. Então é muito difícil a gente também não acabar se ferindo, né, com tudo ali que acaba acontecendo, porque essas pessoas nos ofendem. A gente tem pessoas que nos batem de graça. Você já aconteceu com você? De você apanhar de graça, você nem fez nada, mas está apanhando. Você nem sabe por que está apanhando, mas está apanhando ali. Isso gera feridas na gente. Então, se a gente não liberar o perdão e pedir para que o Senhor venha com o bálsamo dele ali, sarando as nossas feridas, a gente vai continuar fedendo as narinas, a gente vai continuar fedendo a feridas inflamadas nas narinas de Deus. Então eu queria deixar essa mensagem aqui para você, esse despertamento. Ore ao Senhor hoje, não deixe para amanhã, porque se o Senhor te permitiu chegar nesse vídeo, é porque está incomodando demais a Ele. Então ore hoje, para que isso seja solucionado na sua vida hoje. Tá bom, gente? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E se gostou da mensagem aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreve aqui para você não perder os próximos vídeos, tá? E deixa seu joinha também. Beijo grande, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Tchau!